Olá, pessoal. Bom, como prometido para vocês, hoje eu vou gravar um vídeo curtinho sobre o sistema linfático, tá? Então, essa aula a gente ia fazer ao vivo, mas como a gente teve o feriado, eu vou fazer dessa forma de videoaula. E depois, se vocês puderem anotar as dúvidas, a gente tira as dúvidas lá durante o nosso plantão de dúvidas, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês. Ao final da nossa aula, eu vou deixar para vocês uma atividade, que vai ser a nossa última, e depois a gente só vai ter o trabalhinho de vocês, tá? É uma coisa bem simples, é uma pesquisa bem simples, tá? Bom, deixa eu colocar aqui um pouquinho maior. Só um segundinho, deixa eu deixar no outro modo, porque é mais fácil de eu visualizar. Bom, o que é o sistema linfático, né? O sistema linfático, ele é um conjunto de vasos, cuja função é coletar a linfa, que é um líquido específico que está localizado, está presente nas células dos vários dos nossos tecidos, tá? E aí, na hora que ele coleta essa linfa, esse líquido específico, ele leva de volta para a circulação sanguínea. Então, essa aqui, né, na figura aqui do lado, a gente tem uma rede enorme, só para vocês visualizarem, né, de vasos linfáticos, que são todos esses verdinhos aqui, né, contínuos, e os nódulos, não sei se dá para enxergar, tá pequenininho aqui, mas que são essas bolinhas, esses pontinhos aqui, dentro dessa rede de vasos linfáticos. Então, os nódulos linfáticos e os vasos linfáticos, tá? A gente também tem alguns órgãos que são específicos também numa das funções do sistema linfático, que é a função imunológica. Então, a gente tem o baço, a gente tem o timo, né? Então, junto à rede de vasos linfáticos, os nódulos linfáticos, o baço e o timo, são órgãos, são estruturas que auxiliam na função imunológica também, tá? Então, por coletar a linfa, retirar esse líquido em excesso lá dos tecidos, levar para a circulação, a gente diz que o sistema linfático é um sistema acessório ou complementar ao sistema circulatório sanguíneo, tá? Então, só para vocês visualizarem aqui essa rede, deixa eu colocar aqui assim, tá ruim de ver, agora ficou melhor. Agora sim. Então, a gente consegue visualizar, né? Olha, as veias, quando saem do coração e vão para o pulmão, e as artérias que saem do coração para a periferia. E a gente tem ao redor, né, junto lá com os capilares, a gente tem essa rede de vasos linfáticos fazendo essa coleta do excesso de líquido específico, né, da linfa, levando para o sistema circulatório novamente, tá? Fatores que atuam na produção da linfa. Então, a gente tem, tanto para a produção quanto para a coleta, né, da linfa, a gente tem uma relação entre as pressões, né? A pressão do sangue, né, que é grande, por exemplo, lá nas artérias, é grande a pressão sanguínea, porque sai do coração, né, com uma pressão maior, com volume maior. A relação da pressão osmótica, né, de fora para dentro do vaso sanguíneo e o fluxo de água que sai do capilar e vai para esses espaços intersticiais aqui específicos, né? E nas veias também, quando esse fluxo de sangue ele vai saindo das artérias e vai fluindo para o caminho do sistema circulatório, daí a gente vai ter uma pressão osmótica maior, uma pressão do sangue um pouco menor, e uma pressão de água para que essa água entre lá nas veias, tá? Então, os capilares linfáticos, né, que fazem parte da estrutura do sistema linfático, vão drenar o excesso de líquido dos tecidos. Então, vejam aqui, ó.
Aqui a gente tem a arteríola, a gente tem o sangue caminhando para essa região. Então, toda essa rede aqui vermelha, roxinha, azul, são a rede do sistema circulatório, tá? E aí a gente tem aqui os vasos sanguíneos, né? Fazendo com que esse excesso de líquido do interstício, dessa região que sai de dentro do capilar sanguíneo, seja drenado para dentro desse capilar, tá? Então, lá do capilar linfático, ele vai para as outras regiões. Estrutura e função de um vaso. Então, os vasos, eles possuem paredes, os vasos linfáticos e os vasos sanguíneos, os pequenininhos, os capilares, têm uma característica comum, que é apresentar essas paredes muito fininhas, que se assemelham aos capilares sanguíneos, então, como eu já falei, justamente para permitir essa troca de líquidos entre um compartimento e outro, tá? As diferenças, né, entre eles, a gente tem dentro de um capilar ou um vaso linfático, a gente tem um caminho a ser percorrido, uma parede bem fininha, mas a gente tem dentro deles válvulas, né, válvulazinhas que direcionam esse fluxo de líquido para uma direção só. E a gente tem também uma terminação num fundo específico, ele não continua como acontece com os capilares. Então, aqui parece um dedo de uma luva, né? Então, os capilares levam o sangue para os tecidos para fornecer oxigênio às células e eles ligam as artérias às veias, os capilares sanguíneos, tá? Então, os vasos linfáticos, eles vão terminar nesse fundo cego, que parece o dedo de uma luva, como eu disse antes também. Então, ele não tem uma continuação, ele finaliza numa determinada região, tá? Essa é a relação entre o sistema linfático e o sistema cardiovascular, tá? Então, existe uma ligação muito próxima, muito direta, né, desses sistemas, para que ocorra justamente essa troca de líquido entre interstício, sistema linfático e sistema cardiovascular. Então, como é que é o fluxo da linfa nesse sistema? Então, como nas veias, que a gente já viu lá em sistema cardiovascular, os vasos linfáticos, eles também não contam com uma bomba propulsora. Então, só para lembrar de sistema cardiovascular, o que a gente tem? O sangue sai do coração com uma forte pressão, né, bombeado lá pelo coração, para as artérias e depois para as arteríolas e depois para os capilares. Depois o sangue volta para o coração através das fênulas e veias. Para que ocorra esse retorno do sangue para o coração, é necessário, por exemplo, estruturas específicas dentro desses vasos, né? E ele não tem a bomba que está impulsionando o fluxo, né? Tem algumas estruturas acessórias, como por exemplo o próprio músculo esquelético que ajuda esse fluxo a subir para o coração novamente. Então, a mesma coisa acontece lá com os vasos linfáticos e por isso o fluxo da linfa ele vai ser lento, bem devagarzinho e vai depender de quanto o indivíduo se movimenta, porque os próprios músculos esqueléticos ajudam nesse bombeamento da linfa pelo sistema linfático para a direção correta, tá? O refluxo, ou seja, o retorno desse fluxo para o local onde estava, né, o acúmulo de líquido, ele é impedido por causa da presença dessas válvulas, de válvulas específicas que a gente viu no slide anterior, como acontece lá com as veias também. Então, essas válvulas aqui, ó, proporcionam com que o fluxo da linfa ele vá para uma única direção. Então, uma vez que ele passou aqui, ele não retorna, tá? Ele entrou por aqui, ele é direcionado para cima. Então, ela se abre para que o fluxo passe, depois ele fecha para impedir o refluxo. Quais são os principais problemas associados com a má circulação linfática? Então, imobilidade, quando o indivíduo ele não consegue se movimentar ou não se movimenta propositalmente, essa imobilidade ela pode produzir edema, que é o acúmulo de água que leva ao inchaço, principalmente em membros inferiores, porque é justamente o que está mais distante
dessa capacidade de bombeamento, né, que tem atua mais a força da gravidade empurrando esse líquido para baixo. Então aqui é um exemplo de uma criança. E aqui, o caso de uma situação extrema, exemplificando aqui, que é a elefantíase. E na realidade, né, a filariose ou a elefantíase, ela é causada porque o indivíduo ele tem vermes nos membros inferiores, né, dentro dos capilares linfáticos, que vão bloquear a passagem da linfa, né? Então, essas áreas elas são severamente afetadas, começam a acumular líquido de maneira bem acentuada, e isso acontece em várias regiões do corpo, principalmente em membros inferiores, tá? Olha só que foto feia, né? E aí, além de transportar esse líquido dos compartimentos para o sistema circulatório, o sistema linfático ele também tem uma função imunológica. Então, ao longo do percurso desses vasos linfáticos, a gente vai ter várias dilataçõezinhas, né? Vários nódulozinhos, né? Conhecidos como linfonodos ou gânglios linfáticos, que estão aqui localizados. Então, esses são os gânglios linfáticos. Um linfonodo, ele vai apresentar lá no interior do linfonodo várias células sanguíneas, que a gente chama células sanguíneas de defesa. Então, que a gente conhece como glóbulos brancos ou leucócitos. E aí eles formam como se fosse uma barreira para inspecionar tudo que passa por ali, né, ao longo dessa rede de vasos linfáticos toda. Então, é mais ou menos isso que a gente enxerga aqui. Então, na região externa, a gente vai ver os linfócitos, as células que vão detectar e destruir as bactérias nocivas, né? Aqui os vasos linfáticos que levam a linfa ao gânglio, e aqui as válvulas específicas que vão garantir que a linfa vá entre só numa direção, e aqui os vasos linfáticos que levam a linfa para fora do gânglio, tá? Na região interna, a gente vai ter macrófagos, que são as células do sistema imunológico, que vão perseguir e ingerir as bactérias nocivas. Então, vejam, a função imunológica do sistema linfático ela é muito grande e muito importante, tá? Um linfonodo, ele vai apresentar, já falei isso aqui, em relação à barreira de inspeção. Aqui é só uma foto adicional, né? Só para vocês enxergarem a relação entre o capilar sanguíneo, as células e os linfócitos, tá? Então, aqui, o que é? A gente tem o capilar. Lá dentro do capilar, a gente tem um monte de hemácias, glóbulos vermelhos, né? Esse capilar, essa quantidade de água aqui e os leucócitos, eles podem passar para a camada de células lá no fluido intersticial, né? Nas células intersticiais, e depois para o capilar, para o sistema linfático, tá? Para o capilar linfático ou vaso linfático um pouco maior. Nos linfonodos vai ocorrer a detecção, então, e o combate contra diversos agentes potencialmente agressores, né? Como bactérias, vírus, toxinas, células cancerosas. Então, tudo isso acontece aqui nessa região especificamente, tá? Existem alguns tipos de câncer, né? Por exemplo, o linfoma, que acomete justamente os linfonodos, alguns desses linfonodos, o que é bem grave, porque é justamente onde passa todo esse fluido, toda a linfa para ser drenada e caminha para todo o corpo, né? Então é um tipo de situação bem agravante aí, bem preocupante. Os gânglios linfáticos, eles vão se concentrar em certas regiões do corpo, né? Então não é em todo lugar que tem essa maior quantidade, mas geralmente a maior quantidade fica lá no pescoço, nas axilas, nas virilhas, no tórax, no abdômen. Então, as infecções, elas geralmente vão provocar inchaços nesses gânglios que podem ser percebidos durante um exame de palpação, tá? Então, o indivíduo vai lá, por exemplo, na região do pescoço e localiza, o médico vai lá e localiza o linfonodo e vê que ele está inchado, né?
Acontece muito, por exemplo, quando o indivíduo tem uma infecção por qualquer motivo, mas em criança, por exemplo, infecção na garganta ou coisa do tipo. Tudo bem? Eu não vou falar agora sobre essa parte, porque é justamente o que eu vou pedir para vocês pesquisarem, tá? É uma complementação só do que a gente está falando em relação aos tipos de imunização. Então, aqui é muito mais o sistema imunológico, mas como o sistema imunológico ele tem uma relação com o sistema linfático, eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho sobre essa relação de imunização ativa e passiva, né? Como é que se dá a nossa capacidade de produzir anticorpos específicos ou não, contra doenças ou vírus, bactérias ou agentes nocivos, tá? Então é uma pesquisa bem simples mesmo sobre o que é uma imunização ativa e o que é a imunização passiva. Vou abrir lá para vocês um fórum e aí vocês vão discutir um pouquinho, colocar os conceitos que vocês pesquisaram nesse fórum, tá bom? Espero ter ficado claro e aí vocês anotem as dúvidas para que a gente possa tirar na aula de amanhã, caso haja alguma dúvida, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.